Quem tem as informações do Cabuloso no Rádio Esportes é o Pedro Abílio. Um abraço, bom dia. Como é que tá a preparação do Cruzeirão para domingo, hein, Pedro? Abraço, Thiago. Bom dia para você também, para todo mundo ligado no Rádio Esportes nesta sexta-feira. Preparação com o penúltimo treino sendo finalizado na Toca da Raposa 2. Mais um dia sem novidades. O Fagner é o único jogador que não está treinando com o restante do grupo neste momento, fazendo aquele trabalho já de transição depois da lesão que ele sofreu no mês passado. O lateral direito do Cruzeiro segue como o desfalque. Quem também desfalca o Cruzeiro é o Eduardo. Última partida na suspensão pelo STJD por conta daquele carrinho lá em Salvador no jogo contra o Vitória. A expulsão lá no mês de junho. Bom, o Cruzeiro vai ter o retorno do Lucas Silva. É certo que o capitão do time homenageado nesta semana, cidadão honorário de Belo Horizonte pela Câmara Municipal de BH, deve retornar à equipe titular do técnico Leonardo Jardim. Será que vai sobrar para o Matheus Henrique? Será que ele vem com alguma outra mudança ou... nesse time que tem tido uma boa sequência no Campeonato Brasileiro, não vai se mexer. O sinal eletrônico da Itatiaia marcando 11 horas e 45 minutos, Thiago, mas a gente pode destacar no Rádio Esportes nesta sexta que o grande trunfo do Cruzeiro é a encorpada que o time ganhou, né? Com as chegadas do Sinisterra, do Kenny Arroio, que fez a sua estreia e impressionou lá em Salvador na segunda-feira. E também, né, a gente destaca que esse time do Cruzeiro vai ganhando nomes com uma bagagem um pouco maior e com um momento melhorado. O caso do Gabriel Barbosa, por exemplo. O Gabigol meteu lá o gol da vitória no último fim de semana, vinha sendo utilizado por menos minutos, mas jogou na segunda-feira por mais tempo. É um jogador que a torcida sempre pede no Mineirão. Por falar na torcida, Thiago Reis, às 10 da manhã, há pouco, foram abertas as vendas dos ingressos de visitantes para o jogo entre Flamengo e Cruzeiro na quinta-feira da semana que vem. Panorama da Série A, você sabe como é que é, né? São 3 pontos distanciando os dois times nesse momento. 50 para o Flamengo, 47 para o Cruzeiro. R$170 a entrada inteira, viu, Thiago? E 3.530 ingressos colocados à disposição da torcida cruzeirense. Nas redes sociais já vi aqui alguns relatos de pessoas que conseguiram comprar, já vi também algumas pessoas relatando algumas dificuldades com a plataforma. Sempre existe essa dificuldade, principalmente nos acessos simultâneos muito grandes, como o caso dessa partida. Lembrando, né, lei da reciprocidade ou acordo da reciprocidade. Não é uma lei, né, mas é o que os times têm adotado. Por isso, 3.530 torcedores do Cruzeiro estarão no Maracanã na próxima quinta-feira. Tô aguardando aqui, viu, Thiago? Mandei uma mensagem, tô esperando para saber se temos uma atualização da venda para domingo agora, jogo das 8h30 da noite. É um horário ruim, né? Por enquanto, com o roxo e o laranja superiores sem estarem à disposição. A expectativa na casa de 40, 42 mil para domingo 8h30. Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino. Mas nessas duas frentes, a torcida comprando os ingressos, apoiando o time em BH e também no Rio nessa sequência de 2 jogos importantes. E, claro, o time com mais opções para o Leonardo Jardim. Qual foi a última parcial? 22. Esperava mais, viu? Mas se considerar esse horário, né? Sim. 8h30 também, viu? É que essa parcial foi divulgada ontem, né? Então ainda não tivemos uma nova. Ou antes de ontem, perdão. Mas mesmo assim, esperava já passando dos 30, 35. Tô aguardando aqui. Se a última parcial de ontem é 22, hoje ela vai estar em 25, 27. Dificilmente vai ter chegado a 30. Mas, João Vitor Xavier, passa muito, inclusive, por essa questão do horário, né? O horário é muito ruim no domingo, 8h30 da noite. Para quem vai trabalhar na segunda-feira, complica, né, João? Um abraço! Um abraço, Thiago, um abraço, rapaziada do Rádio Esportes. Thiago, eu só lembro do nosso querido Emanuel Carneiro. Eles sempre abrem a caixa de maldades contra o torcedor, né? Domingo, 8h30 da noite, o cara tem que trabalhar no outro dia de manhã, fica ali no domingo pra ir ao jogo, preso, trava o domingo inteiro. O horário de futebol é domingo, 5 horas da tarde. Mas, enfim, isso também é responsabilidade dos clubes que não se organizam, que não formam uma liga, que não negociam da melhor maneira os seus direitos e as suas condições. Mas, apesar desse horário que é muito ruim para o torcedor, Thiago, uma certeza eu tenho.
a torcida do Cruzeiro estará lá. A torcida do Cruzeiro vai estar presente, vai dizer mais uma vez, estou aqui ao lado do clube, vai ser casa cheia, vai ser Mineirão lotado. Vai ser a torcida do Cruzeiro empurrando o time mais uma vez. Cruzeiro briga pela ponta do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro faz uma grande campanha. E o Flamengo está muito envolvido na Libertadores. Nós vimos ontem o jogo do Flamengo, aliás, né, Thiago, com uma arbitragem horrorosa, péssima. Vimos uma coisa rara, que é o Flamengo sendo prejudicado pela arbitragem. E essa questão do Flamengo na Libertadores pode ser decisiva para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, porque em algum momento o Flamengo pode se desconectar do Brasileiro pela Libertadores e abrir aí um espaço enorme para o Cruzeiro nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está muito vivo, está muito firme e vai jogar de novo com casa cheia ao lado da sua torcida, mesmo com o horário estando para lá de ser o horário adequado para o torcedor, Thiago. De fato, o horário fica muito ruim pra galera. Aliás, João, você falou aí do Flamengo, já, hein? Vamos falar de Libertadores, quem não acompanhou. Mas deram uma garfada no Flamengo. Bonita, viu? Já o Wellington Campos vai trazer as informações do Rio de Janeiro. O Edu Panzi e Ale Oliveira, também analistas do Rádio Esportes. Pedro Abílio falou de possibilidades, né, do time do Cruzeiro. O último jogo deixou uma impressão muito legal do Arroio, com o Sinisterra marcando gols, marcando um gol, né, contra o Bahia. Vai encorpando o elenco do Cruzeiro e ganhando opções, justamente, Ale Oliveira, numa reta final de temporada em que o Cruzeiro tem muito menos jogos que os seus concorrentes, Palmeiras e Flamengo, que, aliás, jogaram essa semana. O Flamengo jogou ontem no Maracanã. Ale, bom dia. Muito bom dia, viu, Tiagão, companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu acho que essa semana aqui e a próxima são exemplos disso, né? Enquanto o Flamengo, o Palmeiras, até o São Paulo tem compromissos difíceis aí pela Libertadores, o Cruzeiro está só se preparando para receber o Bragantino que não vive um bom momento, depois de um bom primeiro turno, né? Já vive uma fase muito mais complicada, só uma vitória nas últimas 10 rodadas e o Cruzeiro inteiro confiante, muito bem treinado e com essas opções aí que você citou, vem muito forte para conquistar mais um resultado positivo, viu, Tiagão? Boa, Ale Oliveira. Edu, o Bragantino vem numa draga e ele mantém, né, a sua filosofia em não demitir treinadores. O Bragantino está numa situação delicada nos últimos jogos, mas ainda com uma gordura no campeonato que não o permite entrar em desespero. Lembrando, hein, Bragantino ano passado se salvou na penúltima rodada, quando conseguiu uma vitória improvável com o Atlético Paranaense. Né? O Fernando Seabra, esse Cruzeiro. Conseguiu ali uma vitória muito improvável em Curitiba. E aí o Atlético Paranaense vem a Belo Horizonte, é derrotado e cai o Furacão. Escapou por pouco, mas vem numa draga danada. Joguinho bom pro Cruzeiro puxar 3 pontos, hein, Edu? Bom dia. Bom dia, Thiago. Tudo bem? O jogo é ótimo, né, pro Cruzeiro. Primeiro que o Bragantino vem convivendo também com inúmeras lesões, né? É impressionante o número de desfalques do Bragantino a cada rodada do Campeonato Brasileiro. E é um time muito jovem, né? E já muitas rodadas, né? E isso, claro que prejudica o trabalho. Você a todo momento ter que trocar a equipe, mudar o time titular por conta de ausências. Não é fácil lidar com isso. E eu acho que a confiança lá em Bragança, no trabalho do Seabra, é pelo que ele fez o ano passado e pelo que ele fez em bons momentos nessa temporada, né? O início de Campeonato Brasileiro do Bragantino foi muito bom. Aliás, o Bragantino sobrevive na tabela ali no meio por conta do início do campeonato, né? O Alê citou aí uma vitória nos últimos 10 jogos. Se você ampliar da volta do futebol depois da parada para o Mundial de Clubes, são 13 jogos do Bragantino, Thiago. 9 derrotas. 9 derrotas, 2 empates e apenas 2 vitórias. Inclusive, na última rodada, jogando em casa, o Bragantino não ganhou do Sport, que é o pior time do Campeonato Brasileiro. E eu acho que o jogo do Bragantino favorece muito ao estilo de jogo do Cruzeiro. Independentemente de estar bem ou mal, a equipe do Seabra é uma equipe que se doa para jogar com a bola, futebol para frente, marcação alta, linhas altas de marcação, e é tudo que o Cruzeiro adora, né? O Cruzeiro gosta de adversários dessa maneira, justamente porque o Cruzeiro é um time que pressiona muito a marcação, que tem um jogo muito vertical,
não precisa de muitos toques, de ficar rodando bola para achar espaço. Já rouba essa bola e com poucos toques já acha seus atacantes, seus laterais, para tentar finalizar o quanto antes. E eu acho que jogar contra o Bragantino favorece muito a esse estilo de jogo do Cruzeiro, do Fernando Seabra. Então, das últimas rodadas, incluindo o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Cruzeiro nunca foi tão favorito numa partida quanto é para esse jogo contra o Bragantino aqui em Belo Horizonte neste domingo. Quer dizer que já ganhou? Não. Vai ter que seguir jogando com a mesma intensidade, com a mesma concentração que vem jogando, mas é um favoritismo enorme do Cruzeiro para esse jogo contra o Bragantino. Então você, cruzeirense, que está empolgado, está animado com a atual fase da equipe, joguinho bom para ir para o estádio, joguinho bom para comemorar o gol do Cruzeiro, é um adversário que favorece muito a esse estilo do Jardim. O departamento médico do Bragantino que você citou, hoje tem o Eduardo Isidro Pita, tá com uma lesão muscular na coxa, vinha sendo o homem-gol desse time do Bragantino, tá com lesão muscular. O Praxedes, também lesão muscular. O Davi Gomes tem uma lesão aí mais grave de joelho. O Juninho Capixaba também, aliás, chegou a estar na pauta do Cruzeiro aí em janelas recentes. É bom jogador, né? Lesão no ligamento colateral também. E o Thiago Borbas, esse é dúvida, além do Augustinho Santana, que é lateral direito. O meu amigo Pedro Abílio, diante disso, Cruzeiro cada vez mais encorpado para pegar um time, como disse o Edu, Cruzeiro é favorito, não é vida fácil, não tem garantia de nada, tem que correr, mas se considerar fatores normais de temperatura e pressão, são 3 pontinhos pro Cruzeiro na tabela, viu, Abílio? Quem sabe, né, Thiago? E só antes de falar das opções, olha só, 13 de julho foi a última vitória do Red Bull Bragantino como visitante. Eles ganharam 4 jogos em 11, jogando fora de casa nesta temporada do Campeonato Brasileiro. Essa vitória foi contra o Corinthians, 2-1 na Neoquímica Arena. De lá para cá, o Bragantino tem 6 derrotas consecutivas. 6 derrotas no Campeonato Brasileiro fora de casa na temporada atual. Vamos lá, Cruzeiro deve ter aquela formação que a torcida da torcida celeste, né, já tem decorado, mas com algumas possibilidades novas, especialmente para o segundo tempo. Então, o time celeste com o Matheus Henrique se tornando uma opção com o retorno do Lucas Silva. E aí tem encorpado à frente Kenny Arroio, tem o Sinisterra se juntando àquelas opções de Marquinhos, de Kaique Kenji, de Bolassi, de Gabigol, dos jogadores que têm sido a alternativa do Leonardo Jardim, a Christian, a Wanderson e também ao artilheiro Caio Jorge. A gente destaca aqui, viu, Thiago, que o Lucas Paulo Torezin, 42 anos, ele é da Federação Paranaense, vai apitar o jogo do próximo domingo. Auxiliado por Gisele Cassari e Leone Carvalho Rocha, eles são de Santa Catarina e Goiás, respectivamente. E no VAR, Diego Pombo Lopes, da Bahia, trabalhou no jogo do Cruzeiro contra o Bragantino lá no primeiro turno. E o Lucas Paulo Torezin já apitou um jogo do Cruzeiro neste Brasileirão, foi o 4-1 sobre o Grêmio. Pra gente destacar também, viu, Thiago, o Cruzeiro está celebrando as convocações de jogadores e membros de comissão técnica que estarão no Mundial Sub-20. Até a informação que surge, né, de que o Cauã Prates também estaria nessa lista que ontem foi divulgada. Pouco depois do Rádio Esporte, a gente já estava destacando aqui na programação da Itatiaia ontem, mas o Cauã ficando porque é uma peça muito importante para o Cruzeiro nos próximos jogos. Mas Otávio, Bruno Alves, Juan Gabriel e Murilo. E, além disso, o analista de desempenho Gabriel Eloy, o João Paulo Lacerda, que é preparador de goleiros, e o Antônio Duarte, que é fisioterapeuta, também estarão na delegação no Mundial Sub-20, que acontece no Chile, a partir do fim deste mês de setembro. E você sabe que tem um outro atrativo, além de todos esses jogadores do Cruzeiro que lá estarão, tem mais um do Cruzeiro que não estará com a seleção, né? Que é o Vídea Real, que foi contratado agora, o torcedor ainda não viu, vai ter a oportunidade de acompanhá-lo nesse Mundial Sub-20 no Chile, aqui pertinho. A gente também, claro, vai trazer o desempenho dos jogadores do Cruzeiro ao longo da nossa programação, assim que se iniciar o Mundial Sub-20 no Chile.